Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Caminho da Autoestima. E digo nosso porque sinto que já é uma caminhada que não faço sozinha, no sentido em que sinto que estão a caminhar, que estou a caminhar com todos vocês, e cada vez que venho para um episódio venho com essa sensação de grupo, de comunidade quase, porque todos somos um. Então, e já disse isto em outros episódios, como todos somos um, aquilo que me serve a mim, acho que serve a todos, e por isso sejam todos muito bem-vindos. Para o episódio de hoje, o tema que eu senti trazer hoje foi o silêncio. Eu hoje quero falar destas três coisas, vamos ver se acontece isso. É o silêncio, a necessidade de recolhimento e a importância de respeitar isso. E também vou dar aqui um bocadinho ao foco feminino aqui no recolhimento e depois já explico porquê, apesar de também estar a falar para o masculino. E do desapego em relação à necessidade de aprovação. Está bem? Pronto. Começando pelo silêncio, vocês hoje estão a ouvir, uns de vocês estão a ouvir no Spotify, outros estão a ver-me agora no YouTube, mas a verdade é que a gravação dos meus podcasts não obedece a uma rigidez de timings, de datas. E tenho a sorte de trabalhar com uma equipa que respeita muito isso e que me põe à vontade completamente em relação a isso, porque eu sinto que eu tenho que ser sempre fiel ao meu próprio timing e àquilo que eu estou a sentir no momento, porque senão eu acho que viria aqui fazer um trabalho muito mental, muito de ego, muito para a produção de conteúdo, e esse não é o propósito deste podcast. Há muita informação na internet, há imensos livros, não vos venho trazer aqui nada de novo, a não ser trazer também um bocadinho daquilo que eu sinto, de partilhar a minha experiência, e de fazer daqui deste podcast um encontro. Eu neste momento estou a olhar para uma câmara, mas é como se eu vos sentisse a todos detrás dessa câmara. Então é um encontro de partilha. E eu tive uma pausa agora, estava-vos a dizer, vocês estão a ver este podcast hoje, mas eu não obedeço a nenhuma rigidez de gravação. Eu tive um tempo agora parado entre o último episódio e este, precisamente porque eu disse assim à equipa: olha, eu preciso agora, estou a sentir que eu quero parar, porque preciso de um recolhimento, e se calhar não expliquei isto tudo quando partilhei, mas disse mesmo que precisava de me dar um tempo, porque estava a sentir que precisava disso. E esse tempo foi um silêncio que eu me dei, e eu queria aqui trazer-vos muito vou tentar falar do indizível, que é o silêncio, porque o silêncio está muito conotado, é muito conhecido, e quando vocês se calhar ouvem esta palavra, muito rapidamente a vossa cabeça vai para o significado, ou tentar definir silêncio como a ausência de barulho ou de ruído, ou então pensar assim: a Raquel teve que ir para uma montanha, ou teve que se isolar, não. O silêncio, na verdade, não tem nada a ver com o oposto a barulho, até porque a pessoa pode estar no sítio mais isolado do mundo, mas não conseguir estar em silêncio, porque o silêncio, primeiro que tudo, eu quero dizer-vos que o silêncio é a nossa natureza, e então o silêncio não se trata da ausência de barulho, mas sim da ausência do eu. Quem é este eu? É a nossa personalidade, é a nossa mente. O nosso cérebro é o órgão, a mente é o programa. Então há uma identidade que nós fomos gravando ao longo da nossa vida e que é representada pelo nosso cérebro. E o cérebro é um órgão que está sempre ativo, e assim nós queremos que seja e que esteja saudável, mas ele, para sobreviver, ele faz a função dele, que é conceptualizar, é fazer pensamento e viver através desta identificação
desta identidade, digamos assim, de nós. Então, desde que nascemos, e eu falei já disto noutros episódios, mas resumindo aqui um bocadinho, nós, a começar pelo nosso nome, que é o primeiro rótulo que nos dão, vamos desenvolvendo à medida que vamos crescendo, as experiências que vamos tendo enquanto crianças, o que vamos percepcionando, as histórias de vida, vão-nos dar uma ideia sobre nós, sobre o nosso valor, sobre as nossas qualidades, e isso é a nossa personalidade, que quer dizer, que vem da palavra persona, quer dizer máscara, ou seja, há uma identidade mental muito forte, e essa identidade está sempre viva dentro de nós. E quando nós não sabemos disto, passamos a vida toda fundida com a nossa cabeça, com essa identidade. E isso é altamente sofredor, isso é altamente, é uma escravidão muito grande e que nos prende ao sofrimento, prende-nos a tudo aquilo que de alguma forma nos gatilha e nos faz, por um lado, nutrir, sejam crenças, traumas, condicionamentos, por outro, ficar agarrados a medos. Agora estou-me a lembrar, ainda aqui há tempos vi num documentário, fizeram uma experiência nos Estados Unidos, colocaram no chão bebés e depois soltaram cobras, mas claro, cobras treinadas, que não faziam mal. E os bebés circulavam livremente, até mexiam, não achavam, não tinham medo. Os pais à volta, não é? Assim, depois via-se a câmara, os pais muito incomodados e muito... E qual era o objetivo dessa experiência? É mostrar o quão o medo é mental, o quão o medo é transmitido, porque de repente... tudo aquilo que nós percepcionamos, vamos percepcionar pelo filtro da nossa cabeça, pelo filtro da cabeça, não é? Os olhos são stores que deixam entrar informação e que é desidentificar, não é esperem lá, traduzida, vá. Agora falta uma palavra, não é bem esta, mas pela cabeça, ok? Então, de repente, essa nossa parte, a nossa cabeça, não é? E o cérebro está sempre a falar, está sempre com pensamentos, porque é também a natureza do cérebro. O rim filtra, o cérebro conceptualiza. Nós não podemos dizer assim ao cérebro, olha, cala-te ou para, não é? Tal como não dizemos a um rim, olha, podes parar ou podes... Então, esta ideia até às vezes e que muitas vezes se ouve, quero parar a minha cabeça, isso nunca será possível dessa forma, porque nós não podemos parar a natureza do órgão que é o cérebro, não é? E o seu comportamento fisiológico e de processamento, etc. Então, quando nós percebemos que temos dentro de nós toda esta vida mental a acontecer, isto nós conseguimos perceber quando nos falam disto, quando começamos a ouvir estes temas que nos levam a essa, primeiro que tudo, investigação. E eu até nas minhas consultas, quando tenho pacientes na terapia, digo sempre, por mais que eu lhe transmita, nunca acredite no que eu diga, pegue e investigue. Senão vou ser mais uma a dizer uma teoria ou uma... E não, eu quero mesmo que a pessoa pegue em si e seja a sua melhor bússola. Então é sempre nessa investigação que de repente a pessoa começa a descobrir isso e a fazer essa dissociação. Então eu não sou a minha cabeça, então eu não sou este ruído causado pelos pensamentos. E o silêncio é exatamente quando nós percebemos que, ok, então se eu não sou este ruído, eu sou o que está, eu sou a paz, não é? O silêncio que está por detrás disso. Eu sou a consciência que consegue ver o meu ruído mental. Então, daí eu estar-vos a dizer há bocadinho que o verdadeiro sinónimo de silêncio é a ausência deste eu, desta persona, a ausência no sentido de ela, ao se tornar conhecida, de repente deixar-se ser observada e assim permitir-se gradualmente ir silenciando.
não porque nós queremos que a cabeça silencie, que essa parte silencie, mas porque precisamente há esta consciência onde ocorre esta desidentificação com o pensamento. E a partir daí nós começamos a perceber que há um espaço vazio entre pensamentos, e que há um espaço de silêncio que é basicamente essa ausência dessa voz que está sempre a falar e que consegue parar quando é observada, quando é vista. Então, esse silêncio, não é? Ele é conseguido por nós, primeiro que tudo através desta observação consciente, lá está, que se consegue através dessa investigação, que é, então espera aí, eu não sou a minha cabeça, exato, eu tenho sempre aqui a minha cabeça a falar, então, mas se eu observar os meus pensamentos, se eu observar a minha cabeça, de repente ela começa a acalmar e eu começo a ter acesso até, como os pensamentos vão abrandando, eu começo a ter acesso ao espaço entre esses pensamentos. E de repente eu começo a perceber que há mesmo um silêncio por detrás disso. Então, silêncio é mesmo a nossa natureza. E onde é que nós estamos? Nós estamos no nosso coração, que é onde estão mais de 40 mil neurónios não condicionados. Então, enquanto consciência, eu consigo, do meu coração, observar a minha cabeça. Então, eu sou esse observador que consegue começar a acolher essa parte caótica que é a nossa mente, e às vezes essa feira que a nossa mente consegue fazer, esse ruído mental. Por isso é que eu vos dizia há bocadinho que mesmo que a pessoa se tente isolar ou fugir do mundo, ela não pode fugir de si própria. Então pode estar no sítio mais isolado do mundo, pode estar no sítio mais, na montanha mais alta, que se não estiver conectada consigo e se estiver a sua par e se estiver internamente ao abandono, esse ruído vai ser sempre ensurdecedor e a pessoa nunca vai conseguir sentir-se na sua natureza, que é essa quietude, esse silêncio. A quietude, o silêncio nem sequer é um estado, é a nossa natureza. Por isso, e agora aqui um parênteses também, a forma como nós temos de também às vezes percepcionar esse silêncio dentro de nós, sem darmos conta até, é exatamente, por exemplo, observar, por exemplo, já vos deve ter acontecido, quando vão observar o mar, ou quando estão a observar um pôr-do-sol, normalmente as pessoas todos temos essa sensação de paz, não é? De, isto dá-me tanta tranquilidade. Porquê? Não é só porque a paisagem é bonita, é porque quando nós estamos em foco na paisagem, automaticamente o ruído interno abranda, o pensamento abranda, e é isso que dá essa sensação de paz. Então, porque a mente quando está focada numa coisa, ela não consegue processar pensamento ao mesmo tempo. Então, daí essa sensação de paz que se consegue. Ou quando se olha para um bebê não, só a partir dos 2, 3 anos é que ele começa a processar pensamento. Então quando um bebê olha para nós, de repente ele está-nos mesmo a ver, ele não está a olhar para nós e a dizer, olha, ela tem uma camisola daquela cor, ou que está com o cabelo assim, ou está... Não, ela está mesmo, é uma consciência a olhar para a outra. E daí essa ressonância que às vezes nós sentimos e que de repente nos vai direto ao coração, que é, às vezes por mais caótico que esteja a seu dia, se um bebê passa por nós e sorri, é impossível não sorrir de volta, é impossível não sentir ternura e paz dentro. E vem daí dessa ressonância com a nossa essência, com aquilo que nós verdadeiramente somos. Então, o silêncio, quando ele começa a ser entendido, de repente não há causa à volta que nos consiga demover desse silêncio. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós começamos a fazer essa aceitação interna da feira cá dentro, do pensamento, e começamos a ser o melhor amigo de nós mesmos, aquele que senta quase como imaginem este cenário, quase como aquele amigão que senta no sofá e diz, pronto, fala, estou aqui para te ouvir, diz lá desabafa à vontade, estou aqui. E de repente essa abertura, essa disponibilidade para ser escutado,
acalma e há um colo, um conforto, e de repente é isso que acontece dentro de nós, quando nós abrimos essa disponibilidade para nós, em vez de lutarmos contra isso, dizermos assim à nossa cabeça, é uma dica que eu vos deixo, pronto cabeça, diz lá então, não me estás a deixar dormir, está só pensamentos, vá, agora vou-me sentar, vá, então vá, podes dizer. E eu garanto-vos que como só esta aceitação interna já faz com que a mente abrande os pensamentos e de uma forma cada vez mais gradual, até que de repente ela cala-se. E às vezes até essa experiência de então agora que eu quero que ela fale, agora não fala, agora está calada, agora não dizes nada, agora pronto, está bem. Então isto vem porquê? Porque há essa aceitação inteira de nós mesmos, porque quando nós estamos a rejeitar partes nossas, nós não conseguimos estar inteiros, e essa parte rejeitada vai continuar a chamar por nós como uma criança a pedir colo. É como tentem ignorar uma criança que quer a vossa atenção, ela não vai parar de chamar até ser vista, até se sentir vista. Então é assim também a nosso interior, a nossa parte mental. E quando nós começamos a perceber isto e a fazer isto é um treino, está bem? Esta aceitação interna de então agora vou experienciar isto. Jenna, a Raquel está a dizer isto, eu não sou a minha cabeça, então deixa-me ouvir os meus pensamentos. Então vou treinar isto. E quando começa a haver essa prática interna de escuta, de repente começa a haver uma autocompaixão a surgir, natural. Compaixão não é pena, atenção. Compaixão é olhar com profunda atenção e amor. Então, quando eu tenho esta disponibilidade para mim mesma, de repente eu começo, imaginem, quando nós temos a capacidade de acolher barulhos internos tão fortes, e às vezes movidos por gatilhos tão fortes do exterior, de repente não é um trânsito lá fora, umas marteladas do prédio ao lado que está em obras, um ruído ensurdecedor de umas obras na rua que me vão tirar do meu silêncio. De repente nós começamos a praticar essa inclusão com tudo o que está à volta. Então quando eu começo, enquanto ser humano, a olhar para os barulhos externos como eles fazendo parte do silêncio, então de repente deixa de haver ruído e eis a paz no meio do caos, que é ok, pode estar uma confusão interna, posso estar numa sala de espera super barulhenta e posso me sentir em silêncio dentro de mim, posso me sentir em paz. E este é que é o verdadeiro segredo da paz interior, que é no fundo a nossa natureza. É não rejeitarmos nada do que se sente, sabendo que emoções são energia em movimento e que por isso vão sempre visitar-nos, e que essas emoções vão gatilhar o cérebro, vão gatilhar a mente, que vai responder com histórias, que vai inundar o corpo de cortisol, de adrenalina, de hormonas de stress, porque se sente ameaçado. Então, de repente, quando nós sabemos e estamos disponíveis para acolher este caos que é a nossa parte humana, de repente não há nada do exterior que nos abale, não que a gente não sinta, atenção, mas é como a cana de bambu, estão a ver? Vem uma rajada de vento, ela verga para o lado, mas depois volta outra vez a endireitar-se, não parte. E esse é um bocadinho o grande elixir, o grande segredo de começar a sair de um modo de sobrevivência para um modo de vida, para uma vida autêntica mesmo, para se perceber que a vida é mesmo maravilhosa e que nós é que de repente, através desta forte identificação, é que de repente vivemos às vezes a vida toda escravos dessa dinâmica. Porque lá está, estávamos presos numa profunda identificação mental, ok? Então, quando nós percebemos que o silêncio é isto, é um convite a começarmos a praticar. E depois, quando nós conseguimos esse espaço interno sem pensamento, porque depois de vocês tanto
acolherem a vossa cabeça e estarem disponíveis, serem aquele amigão no sofá a dizer fala lá, a dirigirem-se assim para a vossa cabeça, para a vossa pessoa interna. Imaginem, eu Raquel, para a minha Raquel da cabeça, para a minha Raquel que está aqui aflita, para a minha Raquel mental, eu digo, pronto Raquel, então vá, diz lá, mas eu nem lhe chamo Raquel, chamo-lhe cabeça, pronto cabeça, diz lá, sim, já viste isto e agora aconteceu isto, e agora sim, eu percebo-te, mas vai, eu estou contigo, está tudo bem, eu estou contigo. De repente, quando nós percebemos os nossos problemas e sabemos os gatilhos que os estão a alimentar, muito movidos a medos, nós conseguimos de repente deixar de ver problemas como problemas e vemos só como um desafio para nos continuar a ajudar a essa lapidação interna de sermos cada vez mais o nosso observador, o nosso melhor amigo. Então, quando nós começamos a praticar esta presença no nosso dia-a-dia, essa capacidade de estarmos connosco, e isto também é o verdadeiro significado também de autoestima, é o reconhecimento dos meus valores, é eu saber ficar comigo no meio do caos, ser aquela que não se abandona, ser aquela, porque para todos, onde reparar que é muito fácil para o ser humano ser o seu melhor amigo e estar consigo quando está ótimo. Quando estamos intragáveis, nós queremos tudo menos estar connosco, e daí vêm as fugas, as distrações, tentar que seja mais uma coisa que nos vai fazer melhor, seja um programa, seja um relacionamento, então nós buscamos sempre algo que nos compense, que no fundo são fugas, não é? Ditadas por quem? Pela nossa parte mental. Então, quando nós, enquanto consciência em expansão, vamos acordando e vamos estando a ser, lá está, este ser pré-este humano em nós, por isso é que somos ser humano, então, e aqui um parênteses, nem todos nascemos humanos, mas nem todos morremos ser humanos. Às vezes só morremos humanos, nascemos humanos e morremos humanos. Porque às vezes não é nesta vida que se calhar muitas pessoas vão despertar para isto, mas está tudo certo. Cada pessoa vai estar no seu timing de alma para esse despertar interno e para essa libertação, ok? E porque libertação, a liberdade, lá está, é essa natureza que somos, esse silêncio. Quando eu estou neste silêncio, eu estou na minha liberdade. De repente, mais importante até do que a felicidade é o estado de paz. Porque eu posso não estar feliz, ou não está uma tristeza a visitar, mas se eu estiver em paz a viver isso, tudo é transcendente, não é? Eu consigo transcender as coisas, tudo faz parte. Eu consigo olhar para o caminho sempre em inclusão, sempre a incluir, ok? Então, quando nós estamos nesta caminhada e depois começamos nesta prática a ser este melhor amigo da nossa parte mental, que é gatilhada a todo instante, e começamos a começar a contactar com esse silêncio, com esse espaço entre pensamentos, com essa ausência de pensamento, essa ausência de pensamento depois começa a ser cada vez mais gradual. E de repente é mesmo possível ter momentos onde não estamos a pensar nada, estamos só a existir, a fazer as coisas sem estar sempre a pensar, e só fazermos uso do pensamento quando precisamos de fazer uma conta, decidir uma coisa. E isto é mesmo possível. Eu estou-vos a dizer porque eu vivo isso, eu continuo a experienciar isso e a fazer o meu caminho. E isto é uma descoberta que no meu passado eu jamais se calhar pensaria ser possível, mas que também só começou a ser possível quando eu abandonei a ideia de querer algo, porque houve uma altura no meu caminho que eu queria muito isso, então buscava muito isso, depois a ler os livros de autoconhecimento e processos de transcender o ego, de iluminação. Eu pensava, eu tenho que conseguir sentir isto. Então essa busca é que atrasava, porque no fundo eu estava a buscar aquilo que eu já sou. Então, de repente,
Mas lá está, foi preciso isso também para que eu chegasse a um ponto e me rendesse e dissesse, pronto, olha, então deixa, é o que é, vou. E quando eu começo nesta investigação e nesta rendição, de não me tentar provar nada, e nem a mim nem a ninguém, e querer só estar comigo, e depois a vida, e muitos de vocês que me estão a ouvir, se calhar também estão, ou já passaram por isso, ou estão a passar experiências na vossa vida que vocês vão mesmo ter que atravessar um deserto sozinhos, não há volta a dar. Nós, para chegarmos a nós temos que passar pelo deserto. É um bocadinho aquela metáfora de Jesus, não é? Que ele passou 40 dias e acho 40 noites pelo deserto, sozinho. E nesse episódio é muito, e eu gosto de ver, às vezes nunca li a Bíblia nem nada disso, mas acredito em Jesus e foi um homem que existiu mesmo, um dos meus heróis. E gosto de ver os filmes dele, às vezes quando dá pela altura do Natal, e séries dele. Então, às vezes essas partes principais que estão sempre a ser mostradas em filme, quando ele vai no deserto e surge a figura do diabo, não é? Tentá-lo e dizer não, e desiste disso, e podes ser rei, e podes... E o que é o diabo? O diabo é a metáfora da cabeça, do ego, estão a ver? Que é tipo, que estupidez, estás aqui a sofrer imenso, para quê? Já tens imensa gente a seguir-te, imensos seguidores, que é muito giro, porque agora nesta era estamos num mundo instagramado, também há seguidores. Na altura era seguidores in person, não é? Mas agora é instagramado. E há muito esta ideia, não é? De confundir valor com atenção, que também já lá vou. Mas o ego, não é? Metaforizado pela imagem do diabo, não é? Que é a mente a tentar demovê-lo, não é? Para que é tanto sofrimento e estás sozinho e tal. E ele mantém-se fiel a ele mesmo e diz, não, eu vou continuar, porque de alguma forma ele intuía que era assim que era para ser. E às vezes é preciso isto, é preciso, por mais que a nossa mente nos sopre medos, por mais que venham dores horríveis associadas a medos que a mente nos sopra, a sensação de aridez também, de solidão que vem, é muito importante passar por esse processo, porque de repente há dois caminhos, ou a pessoa, tal como Jesus teve essa escolha, não é? Ou voltava para trás e desistia, ou então dizia assim, não, já que eu vim até aqui, eu vou continuar, seja isso o que for, o que isso significar, eu vou continuar. E então é esses dois caminhos que nos acontece, que é ou volto para trás, por isso é que é muito fácil e muita gente, e está tudo certo, não há pessoas melhores ou que conseguem mais ou menos, toda a gente está na sua caminhada. Aliás, tenho imensos pacientes que às vezes começam num caminho de autoconhecimento, começam a fazer terapia, quando começam a descobrir que têm que ir a partes suas que provocam alguma dor, não estão preparados para isso e desistem, e está tudo certo. E depois às vezes tem uns que não voltam, tem outros que depois voltam a procurar e dizer, Raquel, acho que agora é que eu estou preparada, agora é que eu quero mesmo, já percebi que tem que ser por aqui, já percebi que tenho que me investigar, que tem que ir dentro de mim, que não é fora, é dentro. Então cada pessoa tem o seu timing e está tudo certo. Portanto, mas dizendo-vos que este caminho, que de repente, que é essa segunda opção, que é, então eu vou mesmo ficar comigo, porque de repente é mesmo esse deserto que acontece na nossa vida, há mesmo uma sensação muito forte de aridez, muito forte de solidão, muito forte, e que nos leva, que é essencial, porque é isso que nos faz fincar a âncora em nós mesmos, porque de repente o nosso sistema nervoso central diz assim, oh meu Deus, se eu não me agarro a mim, posso morrer. Então as mesmas células que foram condicionadas durante anos a ir buscar ao exterior essa compensação e esse significado de existência são mesmo obrigadas a virar-se para dentro. Então é como o sistema dissesse assim, não, espera aí, então, porque o nosso sistema nem sabe como é que isso se faz, tipo, estar comigo, como assim? Às vezes isto é mal compreendido, às vezes as pessoas chegam ao consultório e dizem assim, Raquel, eu estou imenso comigo, olha, eu vou ao cabeleireiro, eu vou ao ginásio, estou muito tempo sozinha, gosto de estar comigo, mas isto não é verdadeiramente estar consigo, isso é fazer-se companhia e assumir a sua individualidade como ser humano. Agora, o que é estar comigo? Estar comigo é eu estar num caos
e saber ser essa presença amorosa comigo, saber ser esse colo, saber resistir a fugas, a vícios que podem vir por essa dor emocional que vem, saber ser colo e presença para as emoções que me visitam, saber ser a expressão natural da minha raiva, e estar cá para mim, estar cá. E isso é isso que realmente faz com que a pessoa transcenda, lá está, as feridas. Eu gosto mais da palavra transcender do que curar, porque curar parece uma coisa fechada. E eu nem gosto nunca, e mesmo nas minhas sessões, quando a pessoa diz, eu quero curar isto, vamos transcender, porque este caminho humilde de caminharmos assim, não sei se estou curado, porque quando a gente diz, estou curado, pronto, então é uma armadilha perfeita para daí a uns tempos voltar a cair, vem um gatilho forte fora e a pessoa volta a cair na mesma dor, na mesma dúvida. E eu acho que isso é um bocadinho até uma bênção disfarçada do universo para nos mostrar que nós estamos a transcender até à morte. O homem é um ser alguém escreveu, já não sei de quem é esta frase, mas que o ser humano é um ser, o homem é um ser em construção até à morte, ou seja, é um caminho, é uma evolução. Então ter esse caminho humilde de não, eu estou comigo, eu vou estar comigo, eu sou a minha presença, a minha estar verdadeiramente comigo, isto é que é, como eu vos dizia há bocado, um sinónimo forte da autoestima. E quem aprende a estar genuinamente consigo, de repente não consegue ser não consegue ser ia dizer desacreditado, mas não é bem isto que eu quero dizer, não consegue ser deitado abaixo ou prejudicado ou cair no engodo do que houve de fora. Uma pessoa que está que fez o deserto consigo, que caminhou, que passou que fez a caminhada do deserto, que aprende a estar consigo verdadeiramente, nunca mais está sozinha. Então de repente é uma pessoa realmente inteira para experienciar a vida na sua magnitude e na sua plenitude. Porquê? Porque de repente deixa de estar mendiga do exterior. Vem uma pessoa de fora, mesmo que a pessoa diga, desculpa, não vales nada, ou não gosto de ti, ou és horrível, não faz mal. Ou seja, não estou a dizer, atenção, que a pessoa, não sinto nada, nem isto também é arrogância. Isto é ego outra vez, que é nós acharmos que agora não somos humanos e não sentimos as coisas. Eu até costumo dizer na brincadeira, nas minhas sessões, que às vezes digo assim, se a pessoa chega ao pé de mim e diga, olha, eu já nem sinto nada, já nem me faz impressão, das duas uma, está-me a mentir, ou então tem que ir fazer uma consulta de neurologia, porque há sinapses que já não estão ali porque a pessoa, se é humana, tem que sentir. Se eu estou na rua e me dizem uma coisa desagradável, aquilo vai-me impactar, eu vou levar o impacto exterior. Só qual é que é a diferença? É quase como, isso depois funciona como a água numa capa para a chuva, bate-me, mas cai, não entra, eu não absorvo aquilo, não me cabe, estão a perceber? Então de repente, é o exemplo também da cana de bambu, ela imaginem, vem uma ventania forte, ela verga, aquilo abalou, mas de repente já não parte, não me destrói, abala, mas não afeta. Então, de repente, é muito isto no nosso dia-a-dia, pode vir um gatilho de fora, pode vir seja uma situação difícil, seja alguma coisa que vos dizem, seja um comentário, mas vocês sabem quem são. Quando a pessoa sabe quem é, a pessoa está blindada para tudo, blindada nesta verdade, desta forma orgânica, ok? Que é, eu sinto, mas ok, é só a opinião da pessoa, não é aquilo não é a verdade sobre mim. Eu uso muito este exemplo também, é como se a pessoa, imaginem, a pessoa sabe quem é, vocês sabem quem são. De repente vem alguém e diz assim, desculpe lá, não gosto nada do seu trabalho, ou acho que você é ridículo, ou acho que... A pessoa diz assim, pronto, está bem, é a opinião da pessoa, ok, não gostou de ouvir aquilo, não é? Impactou, mas ok, mas é a opinião da pessoa. E é quase sentido como, imaginem que a pessoa chega ao pé de vocês e diz assim, vocês têm um cabelo verde horrível. E vocês sabem que o vosso cabelo não é verde, não é? Então de repente não se identificam
com isso, porque sabem quem são, não é? Não vão dizer o quê? Não, cabelo verde, porque isso é cabelo verde, não é? E este é um dos fortes motivos, e deixo-vos aqui para investigar, porque se às vezes vocês se ofendem muito profundamente com algo que vos disseram, com algo que ouviram, e volto a reforçar, não é não terem ficado incomodados, mas é aquilo causar um impacto mais profundo, uma dor que é desproporcional já àquilo que se passou, ou seja, de repente já estão a reviver aquilo vários dias seguidos dentro de vocês, vão investigar, porque de repente o que a pessoa vos disse é uma crença que vocês trazem dentro de vocês sobre vocês próprios. A pessoa o que vos disse, se calhar interiormente, no vosso sistema nervoso central, vocês acreditam que são isso, ou que isto vem pelos traumas, pelos condicionamentos. Então é sempre assim, no fundo a pessoa nunca nos faz nada, às vezes carrega-nos em botões que é para nós irmos investigar. A ferida é nossa. Eu também gosto deste exemplo. Imaginem que vocês estão cheios de feridas e vão a caminhar numa rua cheia de pessoas, tipo Nova Iorque, e de repente passa uma pessoa por vocês e dá-vos um encontrão e vai de encontro a uma ferida enorme que vocês têm no ombro. Aquilo vai-me doer, mas a ferida é minha. A pessoa depois continua a vida dela, passou, mas a ferida é minha. Então às vezes são botões que são carregados, que nos podem, lá está, servir de oportunidade para aprofundamento interior e para transcender, para continuar o nosso caminho de expansão. E como estava a dizer, quando nós passamos por esse caminho connosco e nunca mais estamos sozinhos, de repente somos pessoas inteiras e somos pessoas que dificilmente vão quebrar ou cair. Ok? Porque não ficam mendigos nem escravos dessa validação externa, que é uma condição que a nossa parte mental tem, porque aprendeu desde pequenino que o que me dizem sobre mim é o que eu sou. Então, se não me valorizam, é porque se calhar eu não sou assim tão boa. Imaginem este podcast, eu estou a fazê-lo, eu amo o que eu estou a fazer, eu estou a fazer esta partilha. Para mim, para vocês, dá-me gosto de estar aqui a gravar isto. Há quem goste imenso, há quem não se identifique de todo, mas isto não me tira o ouro disto, nem belisca o valor disto. Então, de repente, eu não fico escrava disso. Não fico escrava de... será que vão gostar imenso? Será que isto vai fazer... Porque se eu estivesse preocupada com isso... Olhem, se calhar já nem estava aqui a gravar esta segunda temporada e depois, pura e simplesmente não conseguia ser eu. Estaria a fazer um produto, ia ser mais uma pessoa a gravar um podcast à espera de ser gostável, à espera de ser adorável, estão a ver a mendiguice que isso era. Isso não ia trazer nada ao mundo, porque eu iria estar a fazer uma coisa para alimentar o meu ego, a minha mente, que estaria a achar que seria desse reconhecimento externo que viria o meu valor. Agora, se vocês disserem assim, então Raquel, mas imagino que eu estou a fazer uma coisa, que às vezes também me perguntam em consultório, então imagino que vem uma pessoa e diz realmente o meu valor e que diz que gosta imenso do meu trabalho, ou que o que eu fiz está muito bem. Então, igualmente nessa situação, vocês não podem ficar escravos disso. O máximo que acontece é a pessoa acertar com aquilo que vocês sabem sobre vocês. Se a pessoa chega e diz, olha, és muito bonita, ou fazes isto tão bem, ou gosto tanto de ouvir a fazer isto, e vocês, olha, eu por acaso também concordo, eu por acaso também gosto disso que eu faço, também gosto da minha camisola, também gosto disto que escrevi, também gosto disto. Sim, mas igualmente há que haver um desapego em relação a isso, porque o ego tem muito isto, se dizem bem, eu exato, eu adoro e gosto de ouvir e receber, mas se dizem mal, já não gosto, já é horrível, já me põe em dúvida, já me põe em questão, já me põe com dúvidas se continuo ou não, se faço ou não, se não sei o quê, então a pessoa assim está completamente mendiga e fora de si mesma. Então eu posso gostar de ouvir um elogio, mas eu não sou dependente dele, é diferente gostar ou estar dependente de. E isso nós conseguimos fazer esse estudo através da vida, da experiência. A vida é um ginásio, estamos sempre a falar com pessoas, estamos sempre a interagir no dia a dia e nós somos sempre aquele que consegue observar como é que eu me senti aqui,
como é que isto aqui foi? Olha, pôs-me dúvida em relação a isto. Então quer dizer que eu tenho que me fortalecer mais aqui, tenho que conversar mais com a minha Raquel, por exemplo. Eu Raquel, olha, tenho que falar mais aqui com a minha Raquel mental. Houve um gatilho que a acordou pelo medo dela. Então eu sou aquela consciência que fica para esta parte mental e que diz: então anda cá, estás a sentir, não faz mal sentir, mas olha, lembra-te que tarará. Entendem? Então é muito isto. Então vejam como é que do silêncio, de repente já falei aqui de imensas coisas, e o mais bonito é que o silêncio está cheio disto tudo. Tudo o que nos acontece, o silêncio é palco para isso tudo. Para toda esta dinâmica de crescimento, evolução. E passando aqui um bocadinho para a parte do recolhimento, agora passando aqui para o recolhimento, que é outro tema que eu vos... Não, antes do recolhimento eu até vou fazer a ponto daquilo que já comecei a falar, que era, porque acho que está mais relacionado agora na sequência disto que eu vos estou a dizer, que é, e já acho que já falei um bocadinho disso, que é o desapego em relação à necessidade de aprovação. E porquê é que eu resolvi trazer isto hoje para aqui? Porque em consultório tem-me aparecido imenso, e eu acho que nada é por acaso, e se há uma coisa que me está a surgir muito, é porque isto tem que ser mais falado e mais ouvido também. Tem-me surgido muitas pessoas com a ferida interna da rejeição, do abandono, que sem saber que é isso, chegam muito ao consultório numa dor de se sentirem sempre a viver numa posição de submissão e que não conseguem sentir que têm valor e que não conseguem sentir para que é que... Tenho agora outros casos que até mais graves, que chegam quase num apelo de última linha, em que me dizem: olha, eu já nem sei para que é que eu estou a viver, não sei para que é que eu sirvo. Algumas pessoas agarram-se aos filhos, é só porque se não fosse o meu filho ou a minha filha, ou os meus filhos ou os meus netos, eu não, se calhar já não estava cá, já não queria viver, porque é só para isso que eu vivo. Então, de repente, isto é muito urgente de ser visto e ser falado, porque isto é sempre sentido, para já é sentido por todos nós em vários graus, porque todos somos um. E isto entra naquela validação, necessidade de validação interna pela parte mental, porque desde pequeninos que nós, quando crescemos, não é? O cérebro, quando nós começamos a processar pensamento, começam a vir reforços de fora que levam o nosso sistema nervoso central, antes de começarmos a conceptualizar, nesta percepção de: epá, se eu fizer isto, tenho mais colinho. Se eu fizer isto, tenho mais presentes. Se eu fizer isto, ouço mais vezes que sou muito bonita, ou muito bonito, ou que sou muito inteligente. Se eu for este cuidador incrível, que trata da mãe, do pai, do irmão, de toda a gente, e não se prioriza, eu sou super valorizado, porque dizem: ele cuida de toda a gente, e é tão incrível, e é o único filho que não precisa de ajuda, que depois vai saber e é o mais carente. Precisamente por causa disso, porque é aquele que habituou toda a gente, por pulsão de sobrevivência, a ser o cuidador, a fazer, a ter que... Então já há muito, é muito humano, está bem? E não dá para fugir a isto, este condicionamento de só o meu valor está no que eu faço. E depois, reparem, nós continuamos a crescer e estamos numa sociedade que ainda, o mundo está a mudar, felizmente, mas ainda há muito esta energia de o que tu és academicamente é o teu valor, transmite o teu valor, a tua inteligência. Se tu és médico, és muito inteligente, mas se tu estás a trabalhar num café, és burro. Ou se decides ir para outra profissão. Estão a ver isto? E isto ainda está muito no nosso inconsciente coletivo. E os pais a puxarem pelos filhos: tens que ir para este curso, que isto é que dá trabalho, dá emprego, ou que isso aí não é nada, tens é que ser reconhecido. E eu estou a partilhar isto porque vocês ouçam-se bem no vosso dia-a-dia, porque às vezes, sem querer, eu sei que muitos de vocês sofreram com isto na infância e
mas de repente, sem darem conta, estão a perpetuar isto, a dizer aos vossos filhos, se calhar a condicioná-los sem querer. Não escolhas isso, tu gostas de música, mas não, música é só hobby, não vais agora, podes fazer música, mas tens de tirar um curso, e de repente estamos a tirar os nossos filhos da essência deles, sem querer, mas isto dava condicionamentos. E não estou a partilhar isto para agora haver sentimentos de culpa, não, é que isto é mesmo... Como é o nosso inconsciente que, enquanto não é trazido para o consciente, manda em nós, no automático, nós temos que nos escutar a todo o instante, porque o condicionamento está cá, está bem? Só que um parênteses, eu, por exemplo, flagro nisso, eu quando era miúda, sofria horrores porque a minha mãe não me deixava andar descalça. Então eu andava descalça e ela dizia, vai já calçar, vais ficar doente. E às vezes eu ficava e pensava que era de andar descalça, hoje sei que isso não tem relação nenhuma. Então, e eu hoje sou aquela mãe mais consciente e trabalho todos os dias nisso, de todo o meu trauma para em mim, todo o condicionamento, tendo que fique só em mim, da mim para a frente, para a minha filha, ter outro rumo, outra direção e não lhe passar coisas que me foram passadas. E dou por mim às vezes, vai-te calçar. E depois flagro-me e ela diz, mãe, o que? E digo, nada, disfarce, estão a ver? Tipo, não, pensei que estavas à procura dos, sei lá, invento assim uma desculpa porque digo, Raquel, e então, mas estão a ver como automático, de repente, aquela pulsão porque eu sofri com isso. Então, isto agora é um exemplo muito simples, que também ajuda às vezes a perceber isto da forma como é que nós, sem querer, porque vem a parte mental do ego e diz, não, eu não vou agora condicionar, eu sei e tal, mas em pequeninas coisas que vamos clivando a liberdade e a essência dos nossos rebentos. Ou das crianças que estão à nossa volta, das pessoas com quem convivemos, não tem que ser só filhos. Então, isto para vos dizer que vem esta pulsão de não deixar que o que eu sou está no que eu faço e no que eu dou ao outro, e que para ser amado eu tenho que dar, porque senão eu já não sou visto, e que para ser muito amado eu tenho que ser o bonzinho ou a boazinha, e tenho que ser aquela que se põe em último lugar, e tenho que pôr as necessidades dos outros todos à frente, e tenho que comprar melhor para o outro ou comprar para o outro quando eu nem sequer tenho. E isto é condicionamento que ainda está a circular. Então, e que vai nutrir a crença interna de não merecimento, que é eu não mereço isto, para que é que eu vou, quem sou eu agora para ter um melhor para mim, quem sou eu agora para me sentir, estão a ver, há essa desconexão connosco. Então, daqui, não havendo, isto vem, já vos estou a dizer um bocadinho a raiz do problema, há muito este sentimento de eu não consigo saber o meu valor, eu não sei quem sou, se eu deixar de ser útil para os outros, eu deixo de ter significado. Então, e depois, como estamos num mundo muito instagramado, as pessoas já confundem likes com valor, lá está, confunde-se atenção com valor, já se confunde número de seguidores com amigos ou com o valor das coisas, ok? Eu própria sofri isso no meu passado, também quando comecei nas redes sociais. Eu também me flagrei a ver, deixa eu ver quem é que viu e quantos seguidores eu flagrei-me nisso também no início, mas lá está, é nessa auto-observação que depois nós nos flagramos a parte condicionada e conseguimos voltar para o nosso centro, para a nossa essência e ficar curar, lá está, transcender, eu às vezes digo curar, mas gosto mais de transcender isso. E depois, curiosamente, até vos vou partilhar aqui uma situação, passado pouco tempo, isto já foi há algum tempo, já foi há uns anos atrás, não muitos, mas pronto, quando eu estava neste processo interno de criar página e ver e quantos seguidores e quem é que... Vocês acreditam que, e estar a fazer este caminho de consciência de, olha aqui, exatamente, olha a minha mente, a achar que a ficar escrava disto, já muito presa depois também às redes sociais, sem dar conta, já estava lá a passar imenso tempo. Então, apareceu-me uma paciente
que tinha uma página que estava, qual era a questão dela, da autoestima e de conflito interno. Tinha um negócio e que, portanto, a montra dela era a internet, tinha imensos seguidores, porque também tinha investido imenso em comprar, fazer investimento de divulgação pelas redes sociais, enfim, e tinha imensos seguidores, mas quando eu digo imensos é mesmo muitos, e que não estava a conseguir vender um único produto. E isso é só e estava em conflito, que é como é que eu tenho estes seguidores todos e estou aqui, não consigo vender nada e estou a ficar com dificuldades e é aqui que a pessoa depois percebe, e isto lá está, uma benção disfarçada que lhe aconteceu, que é para ela desapegar daquilo e virar-se para ela, porque de repente ela estava, o que é que estava a acontecer? E todos somos estou a dizer o exemplo dela porque isto serve para todos. Ela estava a fazer um produto, não a sentir para ela, mas a pensar se ia vender ou não, a querer agradar o público, a querer agradar o exterior. Então de repente está desconectada consigo própria e isso não conecta. Então, e depois obrigou, entre aspas, a fazer essa caminhada de fazer esse desapego de que o número de seguidores não tem nada a ver com o valor ou com a receita que ela vai conseguir no final do mês. Que às vezes não há muitos seguidores, mas há a agenda lotada, ou lista de espera, então, e às vezes quem está de fora, há esse, não é? Mesmo o cérebro é logo assim, tem muitos seguidores, é muito bom. Este tem pouquinhos, nem vou seguir, até parece mal estar a seguir uma pessoa com tão poucos seguidores. Estão a ver como é que o nosso cérebro está. E isto é perigosíssimo, porque de repente nós começamos a ficar todos máquinas, nós deixamos de ter conexão humana, nós começamos a ter ligações por interesse, de uma forma muito, muito subtil, porque já é um instinto mamífero procurar uma conexão com um benefício por trás. Os animais mostram-nos isso. Está lá o passarinho em cima do búfalo porque ele dá-lhe ele tira os parasitas do búfalo e alimenta-se. Portanto, o búfalo tem a receita dele e ele alimenta-se. Então, isto é animal, isto está cá. Então, nós temos que ser, lá está esta humildade, deste observador, a dizer assim, espera, deixa-me enraizar, deixa-me ir para o meu caminho e, primeiro que tudo, desapegar desta ideia e perceber que valor não é atenção e que não tem nada a ver com e que número de seguidores não é igual a qualidade, e já para não falar às vezes do quão as pessoas que são enganadas com os fakes da internet, etc. Agora com a inteligência artificial também é caótico nesse sentido, porque a gente está a ver um vídeo ou uma fotografia, nem sabe se aquilo é verdade, que há tempos disseram-me assim, chegaram a mim para divulgar um serviço, se eu queria comprar, e disseram-me assim, sabe que, e depois nós temos uma aplicação e podemos ter acesso, que é personalizada por nós, que a Raquel tira fotos e pode, por exemplo, com a mesma cara, aparecer no Dubai, e fica mesmo com um perfil profissional, e isso assustou-me. Eu disse, não, mas eu não é nada o meu, nunca na minha vida eu quero isso, mas é que assim, reparem, toda a gente tem tempo para fazer divulgações fotográficas ou sessões fotográficas, e eu acredito nisso, e as aplicações estão a existir para facilitar a vida às pessoas, mas é muito importante nós não irmos atrás de um fluxo que nos desconecta de nós e que nos põe escravos disso, porque isso depois traz sérias consequências em termos de saúde emocional. Portanto, fazendo agora aqui só o link a essa parte de quando eu estava a falar de muitos pacientes que me chegam, não sei o meu valor, não sei, primeiro que tudo, e muitos de vocês que me estão a ouvir e que que isto possa ressoar com vocês, saber que há que ser feita essa investigação, que se vocês estão a sentir isso, é porque essa informação já há essa crença de não merecimento dentro de vocês, no vosso sistema nervoso central, e que já vem de experiências vividas, crenças, traumas, condicionamentos desde a infância. Então há que investigar isso, e que já vem de lá atrás, muitas vezes razão pela qual a pessoa teve uma vida assim,
um casamento submisso, uma relação sofrida, um trabalho também onde é maltratada, onde é explorado, porque a pessoa não acredita em si. Não sabe porquê, porque não sabe quem é. E isto não se vai lá pelo mental, porque se é no mental que nós temos os condicionamentos e os traumas, nós não é por lá que vamos sair daí. A mente também pode nos enganar e dizer que sim, e fazer-nos assim, como às vezes também se vê na internet, 3 passos para deixar não sei o quê. As pessoas compram isso, tipo receita, estão a ver? Estão a decorar coisas, estão a fazer um comportamento decorado, porque depois como é decorado, aquilo funciona durante um tempo, porque está a sair por um caminho mental. Então não há mudança orgânica a acontecer. A gente pensa que sim, diz durante uns tempos, eu estou a sentir isto, mas depois vem um gatilho forte, passado uns tempos, e a pessoa leva à frustração de afinal ainda estou a sentir isto, afinal ainda. Então esse caminho de investigação através do processo terapêutico. Por isso é que a terapia é tão importante, que é, eu tenho que ir ver a raiz deste meu sentir. E depois não se sentirem culpados por se sentirem assim, não acharem que eu devia me sentir diferente e eu é que não consigo. Não, há uma raiz por trás, há um sistema nervoso central dentro de vocês que não vos está a deixar sentir com valor, que não vos está a deixar, porque há essa informação lá dentro. É como se o nosso sistema nervoso central fosse uma motherboard ali de um computador em que eu tenho aquela informação, é isso que vai sair. Não, se eu tenho uma informação assim em relação a mim, eu não vou sentir diferente. E que depois, lá está, vai-se refletir naquilo que a pessoa permite, aceita, seja em relacionamentos, seja no seu dia-a-dia, e gradualmente isto vai levando a um ponto em que tudo começa a falhar. Olhem, os filhos começam a crescer, já não precisam da pessoa, os netos idem aspas, os amigos que estavam afastam, só vão embora, e a pessoa começa a ficar numa aridez, que é para que é que eu sirvo, e onde é que eu estou, e o que é a minha vida, e o que é. Então há que fazer este caminho de saber de onde é que vem essa crença de não merecimento, fazer essa reconexão de vocês com vocês próprios, para serem a vossa âncora, lá está, e a partir daí é que se faz esse trabalho de gradual desapego em relação à validação do exterior, está bem? Até porque, como eu disse num outro episódio do podcast, as pessoas não têm que gostar de nós, não têm que nos compreender e nem têm que nos aceitar. Nós é que temos que fazer isso connosco próprios. A pessoa é livre sempre. E isso não belisca a nossa identidade real, o nosso valor. E, portanto, é muito este caminho que temos que fazer, em vez de querer resolver sintomas, é irmos em processo terapêutico, lá está, e por isso existe a terapia para nos ajudar nesse caminho. Fazer onde é que eu tenho que ir ver qual é que é a informação sobre mim que está no meu sistema nervoso central eu tenho que me resgatar, eu tenho que ser o meu bálsamo, a minha cura, não é? O meu remédio, ok? E para terminar, eu vou só falar-vos um bocadinho sobre esta necessidade do recolhimento que eu falava e que também pratiquei um bocadinho e que me veio muito quando eu estava a fazer a minha pausa de recolhimento e estava nesse silêncio interno que já me estava a desconectar dele, porque de repente estava cheia de coisas para fazer e de repente já estava a minha mente muito ativa. E reparem que isso é muito fácil, porque nós temos num mundo são muitos estímulos externos, então é muito fácil a nossa mente estar sempre a ser desperta e alimentada, e veio muito esta parte do recolhimento, e às vezes também em consultório, às vezes a falar com as pessoas, porque é uma coisa que é vista às vezes com um grande desrespeito e com pouca cerimónia. A pessoa sente necessidade de parar, de se recolher, e como está, às vezes deixa-se levar pela cabeça, e a cabeça tem medo do momento presente, tem medo de parar,
lá está, por condicionamento também e por pulsão orgânica da sua sobrevivência. O cérebro acha que o momento a seguir é que é. Para a mente só existe passado e futuro. O presente é visto como uma ameaça. Então há uma dificuldade de abrandar, há uma dificuldade de parar. E isto no meio de uma sociedade onde nos coloca sempre em afazeres, há sempre esse convite, não é? Porque depois também só fazemos se quisermos. É muito fácil cair nesse engodo de ficar ali preso na rodinha de hamster e pôr o recolhimento e a pausa para depois e depois nunca é. E isto depois reflete-se na saúde emocional e na saúde física. E esse recolhimento tem muito a ver, é muito orgânico, principalmente porque, reparem, até para a prosperidade. O inconsciente coletivo, a sociedade diz assim: não se pode parar porque tempo é dinheiro. Estão a ver a frase? Tempo é dinheiro e não sei o quê. E se eu paro, já estou a perder e não. Se vocês olharem para a natureza, as árvores, elas dão umas belas, por exemplo, umas belas peras ou uns belos pêssegos ou umas belas maçãs e depois perdem tudo. Depois do fruto não produzem mais nada e cai a folha e ficam no inverno completamente em pauzinhos, despidas, sem nada, numa aridez, numa pobreza aos nossos olhos, não é? Mas o que elas estão a fazer é exatamente essa pausa. A natureza mostra-nos isso, que é para depois poder dar fruto. Então nós somos natureza. Então o recolhimento e a pausa faz parte e é essencial. É tão essencial como uma boa alimentação, como um estilo de vida saudável. Tem que existir a parte do recolhimento no nosso estilo de vida. E no início agora do episódio estava-vos a dizer que esta parte do recolhimento eu tenho a dar aqui uma especial atenção para o feminino, porque, por exemplo, quando a mulher está no período menstrual, vejam que o vosso corpo vão notar que pede um recolhimento, fica mais letárgico, fica com menos energia. É um bocadinho a preparação do ninho, estão a ver? E isto é sentido hormonalmente. E a pessoa tende a não dar importância a isto, ou até a tratar esta fase com uma certa leviandade, não quer saber, pronto, toma um comprimido e anda para a frente e vai. E isto reflete-se depois também na saúde emocional. Tenho muitas pacientes que chegam com endometriose, miomas, e tem muito a ver com essa falta de priorização e de pausa, de recolhimento, está bem? E nós não podemos dissociar a nossa saúde física da nossa saúde emocional. Está tudo relacionado, isto já está estudado cientificamente. Há até um livro que se chama O Teu Corpo Diz Ama-te, da Lise Bourbeau, que é uma terapeuta que tem livros que eu por acaso gosto muito, e que há um livro dela, e este livro que vos estou a falar é uma espécie de dicionário que mostra um bocadinho, e até podem procurar e ir ver, mostra um bocadinho o que é aquela patologia, por exemplo, se traduz primeiro que tudo em termos emocionais, qual é a correlação. E é muito interessante perceber o quão o corpo está a dar-nos mensagem do que precisamos olhar. E às vezes é esse olhar que é preciso para estas 3 coisas que vos trouxe hoje. É saber conectar com o silêncio que somos, saber ser acolhimento no meio do caos, e recolher, ficar connosco, dar ao corpo esse aconchego e fazermos esse desapego gradualmente da valorização externa, através desta autoobservação e desta investigação que vos falei hoje. Então, olhem, por hoje vamos ficar por aqui. Acho que foi um episódio muito rico. Nos meus episódios eu abordo sempre muita coisa, apesar de vos ter falado nestes 3 temas, eu vou a muitos pontos,
Por isso aproveitem a viagem, ouçam o episódio mais do que uma vez, ponham os episódios a dar quando estão a fazer as vossas lidas domésticas, quando vão no carro, porque às vezes ouvir a mesma coisa várias vezes, ouvimos sempre coisas diferentes, coisas novas. E é a partir da informação que a frequência começa a mudar dentro de nós. Informação muda a frequência. E então começa a mudar interiormente e a convocar essa investigação e essa cura interna, essa transcendência. Está bem? Um grande beijinho e até ao próximo episódio.